Londrina, 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 estás presente em cada coração. O Maringá é sempre complicado? Olha, sempre difícil porque é clássico, né? Então, por mais que não seja o Grêmio de Maringá, que é o tradicional, que jogou tantas vezes contra o Londrina, disputa de títulos, revelou tantos jogadores como o Londrina também, mas é a cidade, né? Então é o histórico de duas cidades que se confrontaram aí por muitos e muitos anos e tem confrontos interessantes, inclusive com finais de campeonato. Então é um clássico do café. E nós não podemos deixar de entender que mesmo que o Maringá passe um momento, mas o Maringá está a 3 pontos do Londrina. Então também vai querer, por jogar em casa, querer sair dessa situação para buscar uma alternativa de classificação e sair dessa zona de incômodo que ele vive hoje. Então cabe a nós a ter que fazer a nossa parte mais uma vez fora de casa. Netinho e Leilson fora do jogo, tem Cássio? Neto e Leilson estão fora do jogo, né? Então até uma das decisões que pesou muito para nós não fôssemos para a Copa do Brasil é levar a base titular em função disso, porque o jogo de Copa do Brasil de quarta-feira nós não teríamos à disposição não só os dois, mas mais atletas que sentiram o desgaste que foi o jogo contra o Operário. Inclusive ali pequenas lesões, mas que esses atletas já se recuperaram. O caso de Germano, Bidia, que vinha sentindo, né? Nós tivemos aí outros casos igual do Luizão, que ficou tratando terça-feira, voltou a treinar na quarta. Então, por conta disso, o Silvio também que tinha aquele trauma no pé já, e a gente preferiu então priorizar a questão de manter essa base titular aqui e uma equipe para lá, em função disso aí. Então o Neto e o Leilson, e tem o Anderson agora que lesionou lá na Copa do Brasil, né, e também não vai atuar, não vai estar à disposição. Com exceção deles, o restante? A princípio sim, mas a gente não tem um retorno ainda de Romário, né, que ainda continua no departamento médico no seu processo de recuperação, então automaticamente não retorna também, né? Então a gente tem esses atletas fora, como o Gilmar também da mesma forma. E o Gava é a opção no lugar do Netinho? É a mais provável, até em função do que eu pretendo fazer, igual eu falei no momento anterior do jogo do Operário, que manter uma base titular é importante e ter uma frequência de jogos com essa equipe mais importante ainda. Então essa é a minha intenção. Já que o Gava vinha jogando frequentemente, jogou com o Zé Rafael também a Série C quase que num todo, então eu vejo que terá um entrosamento melhor ali de ambos, né, para junto com o Paulinho e o Bruno Batata à frente. Já aproveitando que não teve uma pergunta, né, parabenizar a equipe que foi para a Copa do Brasil, né, os atletas e comissão técnica fizeram um brilhante trabalho, foram competentes, e deixar essa imagem, né, essa imagem do profissionalismo. Distribuímos as responsabilidades, com um elenco para lá, o outro ficou aqui, e isso que demonstra que o Londrina está se tornando uma equipe forte para aquilo que virá. São competições importantes, como a Série B, e aí automaticamente nós precisaremos em alguns momentos poupar alguns jogadores e a gente vai ter que ter essas ideias como foi agora e deu certo. Jogando às 11 horas, a equipe já está preparada, você está treinando dois, acho que é o terceiro dia hoje, né? É o terceiro dia. Já deu para adaptar esse horário? Eu te dizer assim, totalmente não, porque envolve uma série de fatores, mas a gente aproxima pelo menos. Pelo menos os atletas vão ter uma ideia, principalmente a partir ali do segundo tempo, que é o peso maior do jogo, é o sol do meio-dia. Então, o sol mais forte, se continuar o céu aberto do jeito que está aí, com sol forte para domingo, então, tanto para uma equipe como para outra, né, será realmente um peso muito grande no segundo tempo. E eu vi um jogo do Campeonato Paulista na semana passada e ficou nítido, no primeiro tempo mais intenso, no segundo tempo as duas equipes caíram de rendimento em função do nítido calor. Então, pode ocorrer, pode, mas é para as duas equipes. Então cabe cada um saber controlar e nós é que vamos ter que saber se adaptar a isso. Tecati, na tua cabeça, 2 vitórias, o time fica entre os 4, uma vitória e um empate, como é que você está projetando essas 2 últimas rodadas? O nosso foco é ter 2 vitórias para abrir essa possibilidade, né, de nós estarmos no G4, até mesmo por conta de que o Curitiba tropeçou. E o Curitiba tem um Atlético esse final de semana. Então nós estamos acreditando nisso. Agora é jogo a jogo. Não adianta a gente pensar já no término da rodada do domingo que vem, do próximo domingo, se não pensar agora. O Maringá. Então a gente tem que pensar que é um confronto direto primeiro e pensar nessa luta primeiro. Como foi com o Operário. Nós fizemos isso e um passo de cada vez para a gente chegar ao nosso objetivo. Ricardo, sobre o time que jogou lá em Paranapiacá, você verificou já alguma possibilidade de usar algum jogador desse jogo já para o time titular ou algo assim? Não, no primeiro momento não, até por conta de que a gente definiu uma forma de treinamento aqui e treinamos a semana toda com essa formação, né, e priorizamos essa formação. No entanto, que os jogadores que jogaram de titular lá na Copa do Brasil hoje de manhã não vão poder trabalhar com bola, porque ainda um nível de cansaço muito alto.
Então eles farão um trabalho regenerativo e aí sim amanhã farão um trabalho um pouquinho mais qualificado com bola. Para a sequência, sim, a gente está até discutindo o vestiário com o Alessio, para a gente para a viagem, os destaques, aqueles que se destacaram nas suas posições individualmente, coletivamente, então deu margem para que a gente possa não só levar para estarem junto conosco no jogo em Maringá, mas para a sequência amadurecer algumas ideias. Olha, esse eu posso contar, aqui de repente ainda precisa trabalhar mais, então isso com certeza. O Keyson vai ser relacionado com o jogo de domingo? Não, eu até falei com a preparação física ontem, com o fisioterapeuta, e hoje da mesma forma. Ele treinou normalmente, grande parte dos treinamentos com bola comigo, só deixava uma parte do treinamento, mas nós estamos realmente preferindo, por conta do tempo que ele não joga e por conta de ser um horário de 11 horas, deixar realmente a estreia ser aqui em casa, diante do J. Malucelli, né, porque também será em casa, então acho que vai abrilhantar até mais esse jogo, um jogo em casa, diante da torcida. Então acho que nós vamos guardar e melhorar ainda mais algumas coisas com ele durante essas semanas, 15 dias que vai dar, até o jogo do Jota, para que ele realmente possa estar à disposição para o jogo do Jota. Com exceção desses atletas que estão no departamento médico, você não tem ninguém suspenso por cartão, ninguém fora por outro motivo? Não, a princípio não, né? Mas pode vir, né? Temos pendurados, né? Essa decisão agora do tribunal, como você vê isso? Isso não influencia alguma para você? Nós vamos continuar a nossa caminhada, nós precisamos de 2 vitórias, né? Independente do tribunal. Se essa luz for realmente aquela que é do fundo do túnel, né, que no momento final, da reta final da coisa, ela venha brilhar de novo, então nós vamos ser líder na última rodada, né? Então aquilo que a gente vinha batendo lá atrás, agora a gente vai com 2 vitórias agora, nós vamos passar poder ser líder, porque a gente vai confrontar com um líder que teoricamente vai ter um jogo em casa agora, não vai querer desperdiçar para estar à frente do Paraná na liderança. Então o único que pode, num confronto direto, tirar isso dele, recuperando 6 pontos, somos nós, né, diante daquilo que a gente poderá ter da vitória do tribunal. Então, vamos trabalhar com isso. Mas o foco, como eu disse para o Neto, jogo a jogo, o nosso foco é o Maringá, e se as coisas à nossa volta acontecer, que ótimo. Se não acontecer, fica o foco do momento agora. Ricardo, nos últimos jogos o time mostrou um pouco, talvez na nossa opinião, um problema de criação de jogadas, né? Como você está trabalhando, agora volta o Gava, como fazer para esse time criar mais no meio de campo? Na verdade, momentos alternados, né? Nós não estamos conseguindo manter uma frequência de 2 períodos com vários momentos de criação, né, que eu sempre cito. Nós temos que criar 4, 5 oportunidades por tempo para que a gente possa ter um jogo envolvente. Quando isso não acontece, realmente fica evidente essa questão. Então agora, claro, não é um problema grave, porque isso não aconteceu nas 9 rodadas que já foram. Então a gente confia nos atletas que nós temos. Então no caso, por exemplo, igual agora que está assumindo a responsabilidade do meio campo, tanto o Rafael Gava como o Zé Rafael. Então da mesma forma, atribuir essa responsabilidade a eles e que eles possam melhorar esse fluxo de jogo. Mas não é só os dois, é pelas laterais, é pelos volantes, né, as definições das jogadas na frente também. Então acho que é a conjuntura da equipe no todo. E isso que a gente vai buscar essa frequência. Você tem tido alguma conversa pessoal com o Patá? Não, a gente tem. Mas o Bruno é uma questão mais de 2 pontos, né? Uma, a bola chegar, para que ele possa estar favorável para definir, né? E a segunda, que é o momento do atacante. Ele tem brigado, tem lutado, tem se empenhado. Se você perguntar à senhora, no jogo no todo, quantas bolas sobrou para o Bruno? Né? Talvez 1 ou 2. Então, a gente não pode ficar atribuindo o mau momento. Não acontece tantos gols, porque o centroavante sobrevive de gol. Claro que ele se incomoda. Mas isso eu venho falando com ele. Então, para que não tenha peso diante da chegada do Keyson, da mesma forma, ele não cria um fantasma e isso atrapalha o rendimento dele, porque nós vamos precisar dele domingo. E pode ser que saia gol dele domingo. Vai depender dele e do comportamento geral da equipe.